Fala, estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor William Ribeiro e a nossa aula de hoje é a aula de História. Nós vamos estar trabalhando o capítulo 8 do livro. Na verdade, iremos trabalhar o capítulo 7, mas vamos começar pelo capítulo 8. A partir da página 650 e vamos trabalhar o totalitarismo. Vamos tentar compreender hoje, por exemplo, o que possibilitou o surgimento dos estados totalitários na Europa no período entre guerra. A gente viu que na Europa, no período entre guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vai surgir aí o fascismo e o nazismo vão se destacar nesse período. Ao mesmo tempo que em 1917 a gente vai ter também a Revolução Russa, que é um tema que a gente vai estar abordando também mais para frente. Compreender também as semelhanças e diferenças desse regime que predominou na Alemanha e na Itália. Então hoje eu trouxe aqui um slide onde a gente vai ver essas principais características do que enquadrou esses regimes totalitários na Europa. Ou seja, esse assunto é a base para a gente entender, por exemplo, as causas da Segunda Guerra Mundial. Então está relacionado também, a gente vai compreender um pouco a crise de 29, contribuiu drasticamente para esses regimes totalitários, já que a gente viu que após a Primeira Guerra Mundial foi assinado o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha e a Itália foram os países mais prejudicados. Mas frente a isso, o que aconteceu? A Europa recebeu incentivo dos Estados Unidos para a sua reconstrução. Ao mesmo tempo, a Alemanha, mesmo sendo culpada, ela estava proibida de produzir armamentos, mas recebia dinheiro, por exemplo, dos Estados Unidos para a sua reconstrução. E a crise de 29 ela vai afetar drasticamente isso, porque os Estados Unidos, vamos usar a expressão, ele vai quebrar. Automaticamente, quem dependia dele na Europa vai quebrar também. Então, essa crise e outros fatores vão favorecer o aparecimento do regime nazista e do fascismo. Além de que, com a crise de 29, foi um momento ideal para que as ideias comunistas, socialistas, elas tivessem seu esplendor, porque a União Soviética, naquele momento, a Rússia, após promover a sua revolução e formar a sua União Soviética, ela vai pregar o comunismo como um sistema econômico que poderia melhorar a vida das pessoas. Então, naquele momento de crise que a Europa estava passando, nesse período aí da década de 20, era um momento essencial para que essas ideias comunistas se espalhassem. Então, nesse momento, os regimes totalitários que vão surgir, eles vão surgir com a desculpa de combater o comunismo. Por exemplo, eu afirmei que a Inglaterra ela estava proibida de construir armamentos. Mas nesse momento de crise, foi permitido à Alemanha se rearmar com o intuito de combater o chamado comunismo ou socialismo, que era pregado com a Rússia como o melhor sistema. E o capitalismo estava sendo criticado como um sistema que conduz à crise, que leva à miséria, que ao mesmo tempo que ele gera riqueza, gera o bem-estar, que a gente viu que após a Primeira Guerra Mundial foi chamado de Bela Época, e de repente em 29 você tem uma crise tremenda, gerando empresas quebrando, gerando desemprego, e automaticamente, ou seja, faz aquele efeito dominó. A Europa quebra, o próprio Brasil ficou prejudicado nisso aí, porque exportava o café, e cana-de-açúcar, borracha e outros materiais para os Estados Unidos, ficou altamente prejudicado nessa sistemática. Então a gente compreende todo esse dinamismo, o que vai contribuir para o aparecimento desses chamados regimes. Então, vamos ver o conceito e vamos identificar algumas características e diferença entre o nazismo e o fascismo a partir de agora. Então, sobre regimes totalitários, podemos definir: são aqueles em que apenas um grupo assume o poder e domina as esferas políticas, econômicas e social da nação com extremamente rigidez. Então, dentro do regime nazista e fascista, só há lugar para um partido político. Não existe bipartidarismo, ou seja, oposição. Esse é o regime certo, é a doutrina que todos devem seguir
E ele vai estar em todas as esferas, política, econômica e social. Características mais comuns desses regimes que estiveram presentes na Europa. Os poderes do Estado são concentrados na mão de uma pessoa, o líder. Sua imagem é amplamente difundida por meio de propaganda maciça. Lembrando que o tema central dessa unidade é a comunicação em massa. Então, um dos recursos utilizados por esse regime é toda a comunicação da época que acesse a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, por exemplo, se você assiste, se eu não me engano, o filme O Menino de Pijama Listrado, a gente vê um episódio ali onde um professor é contratado para ensinar aos filhos de um coronel, e quando ele abre o livro, esse livro ele exaltava a figura de Hitler, exaltava o regime nazista e, ao mesmo tempo, os valores impregnados eram o ódio em relação a quem não fazia parte daquele grupo. Então, vale aí a gente vou estar passando para vocês uma tarefa sobre esse filme também, mas vamos aqui. Não há liberdade de pensamento e expressão, ou seja, a doutrina a ser seguida é a doutrina instituída pelo governo. Oposição, vamos dizer que seria até algo demoníaco, né? Só existe um partido, que é o de apoio ao governo, proibido qualquer tipo de organização social que possa dividir ou diferenciar as pessoas. Dentro de um regime totalitário se segue um padrão, ou é ou não é. Opositores do regime são perseguidos e presos. Não tem lugar para oposição, não tem lugar para pensar diferente. Ou seja, todos passam a ser fiscal de todos. Então, qualquer pessoa que pensar, comentar de forma diferente ao regime pode ser visto e pode ser denunciado. Criam-se instrumentos de controle e repreensão da sociedade. A gente vê aí a grande força militar com torturas. Pensamento deve ser uniforme e determinado pelas estruturas estatais. Então, quem cria o projeto de educação, a lógica da nação, era o Estado. É o Estado que decide o caminho a seguir. Se o Estado disser que negros deveriam ser mortos, negros deveriam ser eliminados. Que deficientes físicos, mentais ou qualquer outro tipo de deficiência era uma mazela para a sociedade que deveria ser eliminado, se seguia assim. Que ser cigano era uma aberração, que ser homossexual era uma aberração nesse momento que deveria ser eliminado também. Dessa forma se cumpria. Ou seja, era a estrutura estatal, era a estrutura do governo que determinava a doutrina do regime. Vamos ver aqui o fascismo italiano. Suas causas. Insatisfação com o resultado da Primeira Guerra Mundial, foi o que a gente fez aqui na abertura. Empobrecimento no pós-guerra. A gente viu que tanto a Itália quanto a Alemanha foram os mais atingidos com o fim da Primeira Guerra Mundial, já que foram considerados culpados e perderam muitas terras na África e em outras regiões. Difusão das ideias marxistas. Então, nesse período, como eu falei também, vai estar propício a crise do capitalismo, propiciou um terreno para a semente das ideias comunistas. Lembrando que Karl Marx foi o sociólogo que criou a teoria do comunismo, né? Esse sistema, a lógica do sistema econômico. E os movimentos nacionalistas criados por Benito Mussolini, fundador do Partido Fascista em 1919. Então, pregava a ideia de nação, de patriotismo, de valorização da sociedade. Característica do fascismo. O Estado era o senhor de todos os direitos. O Estado ele era inquestionável. Por isso a gente viu que não poderia ter oposição. Antiliberal e antidemocrático. Ou seja, antiliberal significa que estava se fazendo medidas protecionistas. Ao mesmo tempo, antidemocrático,
que não existia essa democracia, liberdade de pensamento, direito de ir e vir à vontade, porque existia sim um controle do Estado. Daí a gente entende como ditadura do Estado exercida pela burguesia reunida em corporações. Nesse momento, o grupo social que vai se aliar e vai financiar o sistema é a burguesia. Por que a burguesia? Gente, se vocês pensarem, o regime totalitário, exemplo do fascismo e do nazismo, uma das razões para ele se fortalecer era o combate também às ideias comunistas que estavam norteando a Europa, já que a Revolução Russa foi em 1917. Então daí você tem aí a burguesia querendo combater e financiando. Vamos lá? O fascismo pregava a união dos trabalhadores com os capitais sob direção do Estado. Objetivo: transformar a Itália numa potência industrial militar. Lembrando que os países da Europa boa parte eram capitalistas e a ideia era se fortalecer, que o pós-guerra devastou. Para isso deveria desenvolver as indústrias pesadas, mecanizou e drenou os campos para cultivar novas terras, construiu estradas, usinas e ferrovias, estimulou a educação no regime fascista, criou uma Carta do Trabalho regulamentando a legislação trabalhista e desenvolveu um exército e uma marinha poderosa. Então a base desse regime era o exército e a marinha. Vamos lá? Ascensão do nazismo na Alemanha, bora ver aqui o que contribuiu, o que é que estava ocorrendo antes que contribuiu definitivamente também para esse regime na Alemanha. A gente tem aqui os antecedentes. Os social-democratas alemães derrubaram a monarquia e proclamaram a República de Weimar. O Tratado de Versalhes que humilhou os alemães, provocando miséria e descontentamento. Então, o período anterior ao nazismo, o que nós tínhamos era isso. A Alemanha passava por todo um sistema de crise, o pós-guerra, né? A Primeira Guerra, como eu falei, a Alemanha perdeu terras, colônias, e perder colônias era perder o fornecimento de matéria-prima para as suas indústrias, era perder também mercado consumidor para os seus produtos. Então você tem essa guerra civil, onde derruba a monarquia, proclama a república, e o fator do Tratado de Versalhes, que prejudicou muito a Alemanha, a gente estudou isso em sala de aula. A crise de 29 agravou a situação, pois a Alemanha dependia de créditos norte-americanos para saldar seus compromissos internacionais. Então, quem dava dinheiro para a Inglaterra eram os Estados Unidos da América, ou para a Alemanha. Com a crise de 29, isso aí, meu amigo, foi um problema sério, faltou dinheiro em casa. A população empobrecida foi atraída para o Partido Nacional Socialista de Hitler. Então a gente vê aí o aparecimento de Hitler como líder. O nazismo era semelhante ao fascismo. Acreditava no Estado autoritário, dirigido por um chefe, predestinado para guiar a nação. Ou seja, o líder ele era o referencial, era o doutrinador, era o guia da nação. E daí toda a reverência a esse líder. Exemplo aqui de Hitler. Hitler incorporou ao nazismo um elemento novo, a ideia de raça. Hitler idealizou a ideia de raça superior. Lembrando que nesse período você também tinha o predomínio das ideias do evolucionismo social. E Hitler vai pregar a ideia de que existia uma raça superior e essa raça superior deveria predominar. E essa raça superior era a raça branca ariana. Qualquer raça que não fosse semelhante a essa deveria ser eliminada. Então, a raça germânica era superior às demais, predestinada a dominar o mundo. Outra ideia era o espaço vital. As nações que não se expandissem ficariam decadentes. O que a gente entende hoje como globalização, Hitler queria fazer mais a base da guerra. Hoje a gente tem o comércio, né? A expansão do capitalismo através do comércio nesse sistema de globalização. Essas relações internacionais que se dá, que contribui através do meio de comunicação e do meio de transporte. Mas Hitler decidiu que para um país ser forte, ele tinha que dominar regiões ricas em matéria-prima e ser altamente abastecido.
Os nazistas queriam recuperar seus territórios perdidos, e ocupar as planícies russas, a eliminação e extermínio de raças inferiores, entre elas os próprios russos, eslavos, judeus, ciganos, eram perfeitamente justificadas pelo nazismo. Então, foram grupos humanos que o nazismo tentou matar. Escalada do nazismo. Em 1932, Marechal Hindenburg foi eleito presidente. Hitler negociou e conseguiu ser indicado como chanceler, como se fosse um tipo de primeiro-ministro. Em 1933, fevereiro, um incêndio no parlamento, Hitler inicia a perseguição aos esquerdistas, culpando-os. Então, Hitler vai dizer que o incêndio ao parlamento foi culpa do comunismo. Por sinal, essas ideias de comunismo constantemente têm rolado aqui no Brasil, né? Tudo de ruim que acontece, é o comunismo. Então, essa mesma ideia predominou lá com o nazismo. O parlamento dá plenos poderes a Hitler. Aos poucos ele acaba com todos os partidos políticos. Em 1934 morre esse líder e Hitler assume com poderes ilimitados. Recebe o título de Führer Hitler. Então as tropas juraram obediência e fidelidade a ele. Então a gente pode ver que Hitler praticamente ele deu um golpe de Estado, né? Criou a ideia de que o comunismo queria acabar com a Alemanha, que o incêndio foi provocado pelos comunistas, que queria acabar com a nação, e dá esse golpe de Estado, tinha forças armadas ao seu lado, tem o dinheiro ao seu lado e é proclamado com poder ilimitado. Então, esse aí foi um processo em que apareceu e houve todo aquele fortalecimento de Hitler. A ditadura de Hitler, propaganda, né, controlava todos os aspectos da vida da Alemanha, perseguição a intelectuais, judeus e opositores do regime. Existiam livros considerados perigosos, eram queimados em praça pública, só podia ter livros que exaltassem o regime do nazismo. Qualquer material que fizesse as pessoas pensar em outra coisa, que questionasse essa realidade, era proibido, era considerado livros perigosos. E caso uma pessoa estivesse com um livro desse, que não fosse divulgado pelo Estado, essa pessoa poderia ter até a pena de morte. Foram criados campos de concentração para inimigos do regime. E aí alguns filmes, como A Lista de Schindler, O Menino de Pijama Listrada, retrata essa realidade dos campos de concentração. Os sindicatos foram proibidos, né, onde os trabalhadores não podiam se reunir, reivindicar. A economia era dirigida e planificada pelo Estado, a construção de obras públicas diminuiu o desemprego, a educação passou a ser tarefa do Estado, as crianças eram criadas fora de casa e aprendiam teorias nazistas de superioridade racial, de superioridade racista. Veja que a impregnação do racismo, nesse caso não era do preto com branco, era da raça ariana em relação às outras raças. O serviço militar passou a ser obrigatório, né? O exército bem treinado e armas de última geração tornaram o exército e a marinha alemã mais potente do mundo. Em 1936, por ocasião da Guerra Civil Espanhola, Hitler teve que testar todo o seu aparato bélico. Então Hitler ele apoiou o governo da Alemanha, entrou na guerra com a finalidade de testar essas bombas, né? O eixo Roma-Berlim, a aliança de Mussolini com Hitler por ocasião da invasão da Albânia por Mussolini, interferiu na Guerra Espanhola e testou sua força contra os exércitos. Então a gente vê aí esse caminhar desses movimentos totalitários. Vamos lá, pode tirar, volte aí. Volte. Então a gente encerra a nossa aula de hoje, eu espero que tenha contribuído. Eu vou passar algumas atividades. A gente já tem a atividade do livro que eu passei para vocês aí. Vocês vão estar fazendo a atividade da página 663 para complementar esse aprendizado. Eu vou passar um outro reforço para vocês na semana que vem. Então, no mais, obrigado e até a próxima.